Olá, somos alunos da disciplina de Planejamento e Organização do Turismo 1 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estamos em Tinguá, Nova Iguaçu, para analisar o sistema turístico local baseado no modelo de Benner. O modelo do SISTU, de acordo com Mário Carlos Benner, se estabelece como um conjunto de organização estrutural que engloba superestrutura e infraestrutura da localidade, que interligamos com o conjunto de ações operacionais no qual verificamos a oferta, mercado e demanda, que consiste de forma significativa com o conjunto de relações ambientais, no qual verificamos o subsistema ecológico, social, econômico e cultural. A região de Tinguá tem sua importância desde os séculos XVII e XVIII, pois servia de entreposto comercial para os produtos que vinham de Minas Gerais e também pela produção agrícola. No século XIX, ali surgiu a Vila do Iguaçu. A região de Tinguá está inserida dentro da Unidade Regional de Governo de Tinguá, na divisão municipal. Além da reserva biológica, ela possui mais duas unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental Tinguá, que é municipal, e a Área de Proteção de Alto Iguaçu, que é estadual. Essas duas APAs estão sobrepostas e ocupam praticamente toda a unidade regional de governo. Existe a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, a SEMADETUR, e o Conselho Municipal de Turismo também. Porém, não existe ainda uma legislação específica que regulamente a atividade turística na região e no município como um todo. As duas legislações que falam alguma coisa sobre turismo são o Plano Diretor e a Lei 4.084, que estabelece as áreas de especial interesse turístico, na qual o Tinguá está incluída. A lei que estabelece as áreas de especial interesse turístico admite as seguintes atividades relacionadas ao turismo: sítio de lazer, pousadas, hotéis e similares, parque temático destinado ao lazer, escolas e instituições destinadas ao ensino e à qualificação profissional. E ainda estabelece a capacitação profissional dos trabalhadores e empreendedores ligados ao turismo e atividades afins, assim como a formação e qualificação de mão de obra especializada entre a população local. O acesso a Tinguá se dá por uma única estrada, que é estadual, a RJ 111. Uma via de mão dupla, sem acostamento e mal sinalizada. Não é raro acontecerem acidentes com vítimas fatais. Além disso, a estrada se afunila em dois trechos, que são pontes, próximo ao centro de Tinguá, onde só é possível passagem de um carro por vez. Com relação aos acidentes, o Plano Verão realizado pela SEMADETUR desde o ano passado vem dando alguns resultados, pois o número de acidentes reduziu. Só existem duas linhas de ônibus para Tinguá, uma que vai até a Pavuna e outra até Nova Iguaçu, ambas operadas pela empresa Vera Cruz. Isso torna o acesso através de transporte público à região bastante limitado. Tinguá não possui um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. A UPA mais próxima fica em Vila de Cava, a meia hora de distância. E para casos mais graves, tem o Hospital da Posse, que fica a cerca de 1 hora da região. A comunicação em alguns trechos da RJ 111 é bastante limitada, uma vez que em diversos trechos dela não pega nenhum sinal de celular, o que dificulta muito em casos de acidente, caso haja necessidade de chamar por algum serviço de emergência. A água é também um problema na região. Apesar da SEDAI ter diversas captações de água dentro da Rebio Tinguá, a população do entorno sofre com o desabastecimento. Essa água que é captada vai para a cidade do Rio de Janeiro, e os moradores acabam utilizando o poço ou fazendo ligações clandestinas nessa rede. Da mesma forma, também não existe saneamento básico. Algumas casas utilizam fossas sépticas ou o esgoto é simplesmente lançado in natura diretamente nos rios da região, como podemos observar no centro de Tinguá e também nas casas próximas a Rebio. Nesse ponto, muitas casas têm bares que funcionam como local de lazer. E na mesma água em que os visitantes tomam banho, também são lançados os esgotos. Muitos desses bares colocam as mesas com as cadeiras dentro do próprio rio e oferecem as suas refeições ali, colaborando ainda mais para a poluição que vai para o rio. Em Tinguá, basicamente a agricultura dá forma à economia, pois o turismo acontece mais em propriedades privadas. Sendo assim, a comunidade não vê o retorno do dinheiro investido pelo visitante.
A economia local está numa escala de baixo nível, impulsionando os moradores a trabalhar em cidades próximas, utilizando Tinguá apenas como dormitório. Outra pequena parte da população trabalha para os donos de sítio ou comércio local de maneira informal. Esse comércio local ainda é fraco, tendo alguns quiosques, ambulantes, padarias, pensões e até pequenos restaurantes espalhados. Mesmo formando a base econômica, a agricultura ainda movimenta muito pouco a economia. Isso porque os produtores pouco resistem e sofrem dificuldades com a falta de crédito no mercado, a orientação profissional e o escoamento da produção, principalmente a não valorização e não reconhecimento do seu trabalho. Quando possível, alguns produtores escoam seus produtos para outras localidades. Os produtos mais plantados são os tubérculos de aipim, a batata e algumas leguminosas e frutas. O comércio não é diretamente voltado para o movimento turístico, uma vez que a grande procura pelos visitantes são os sítios de lazer particulares que são encontrados por todo o caminho, como os principais Sítio do Tucano e Fazenda Atlântica. Os mesmos cobram entrada e os visitantes levam seus alimentos e consomem dentro desses empreendimentos particulares, o que não gera uma rotatividade econômica na localidade. Essa demanda pelos sítios particulares de turismo, de lazer e excursionista não engloba o grande potencial de Tinguá, nem mesmo os atrativos já existentes, limitando a oferta que tem no local, prejudicando também os moradores, onde muitos vivem da produção agrícola e comercialização desses produtos, e os visitantes muitas vezes não têm conhecimento dessa comercialização ou mesmo nem passam em seu trajeto por falta de um circuito estratégico que envolva todos esses pontos e atrativos já existentes e os que têm potencial. Em Tinguá, podemos encontrar vários atrativos naturais, de lazer e patrimônio histórico. No entanto, há um problema quanto ao transporte para se chegar lá, uma vez que são poucas opções de transporte público, levando o visitante à opção do uso de carro particular e inúmeros ônibus de excursões, o que gera também problemas nas questões de acesso e estacionamento, pois não existe estacionamentos apropriado para essa demanda de ônibus excursionistas, nem mesmo para tantos carros de passeio, e o acesso por haver apenas uma via de entrada e saída de Tinguá gera trânsito pela quantidade de veículos, o que afeta a vida rotineira dos moradores nos dias de movimento turístico do local. A falta de meio de hospedagem em Tinguá e arredores também pode ser um dos indicadores dessa demanda excursionista, que caracteriza o turismo dessa região, além do fato de a maior parte das hospedagens se encontrarem no centro de Nova Iguaçu, voltado para o turismo de negócio por conta do polo industrial da cidade, o que enfraquece o turismo em Tinguá, por não ser adicionado a essa rota dos visitantes da cidade. Tinguá tem uma riqueza cultural importantíssima. Podemos citar o Porto Iguaçu, que era utilizado para escoamento da produção de café e cana-de-açúcar cultivados na região. Hoje, o Porto Iguaçu se encontra em ruínas, dentro de uma propriedade privada. Outro patrimônio importante é a Estrada do Comércio, construída entre 1813 e 1817, pela Real Junta do Comércio. Grande parte dessa estrada encontra-se no maciço do Tinguá, dentro da Rebio. O trecho que sai do porto até a entrada da Rebio possui partes intactas. Apesar do abandono, a estrada é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. Na região, passava também o ramal Tinguá, criado em 1883, pertencente à Estrada de Ferro do Rio Douro, que foi construído para os reservatórios que abasteciam parte da cidade do Rio de Janeiro, tendo funcionado até 1964 as estações ferroviárias do Brasil. Ainda existe lá na região a estação no centro do bairro que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Cultural INEPAC e, nesse momento, encontra-se fechada. Também são encontrados na região bens tombados dos quais restam apenas ruínas, o cemitério dos escravos, a torre de sineira da Igreja Nossa Senhora da Piedade, as ruínas da Fazenda São Bernardino, a qual foi constituída no estilo neoclássico em 1875 pelo português Bernardino Souza e Melo, seu primeiro dono. A casa possuía senzala, contava também com cavalariças, garagem para as carruagens, habitações para os escravos e engenhos de cana e mandioca. A fazenda produzia e exportava açúcar, farinha, café, carvão. Pela fazenda passava a extinta Estrada Velha do Rio Douro. O conjunto arquitetônico da fazenda conquistou seu título de patrimônio histórico em 1951.
Apesar do tombamento do IPHAN, na década de 80 houve um incêndio que arruinou o que restava da propriedade. A fazenda, que hoje está em ruínas, sofre com a ação do tempo e a depredação humana. Ao longo desses anos, nenhuma medida foi tomada para tentar salvar o que restou pelo poder público. A preservação desse patrimônio é importante, pois é através dele que conservamos a memória e a identidade do nosso povo, além de uma forma de incentivar economicamente a região através do turismo. No que diz respeito à cultura popular, a Festa Cultural do Ayimpim foi criada em 2003, tomando proporções maiores ao longo dos anos. De início, ela foi criada para aumentar a renda dos moradores de Tinguá. A festa tomou proporções tão grandes que passou a fazer parte do calendário turístico oficial do Rio de Janeiro através de publicação do Diário Oficial da União. A festa tomou uma proporção de mega shows, levando assim pessoas muito famosas, tirando a noção de pertencimento que havia quando acontecia no centro de Tinguá. A região de Tinguá encara um grande desafio: como equilibrar o crescimento urbano, turismo, em uma área tão sensível no ponto de vista ambiental. A construção de casas próximo às margens dos rios e a utilização desses estabelecimentos para fins turísticos e comerciais são um grande desafio no ordenamento de Tinguá. O turismo, muito fomentado pelos sítios, também causa grande impacto social na região. Alguns moradores se queixam do volume do som utilizado nos eventos em sítios privados. Muitos desses eventos não têm a sua capacidade de carga previamente estimada, seguindo as normativas socioambientais. O turismo de Tinguá carece muito de estudos e regulamentação. Alguns sítios chegam a comportar mais de 1.500 pessoas em um único dia. As relações socioambientais são o calcanhar de Aquiles entre homem e natureza. A busca pela sustentabilidade deve ser a meta principal de todo governo, sociedade ou entidade privada. O município de Nova Iguaçu, em especial a região de Tinguá, tem um grande potencial ecoturístico. É fácil detectar isso ao andar pela região, nos seus casarões antigos, no seu povo, nas belezas ecossistêmicas da região. Infelizmente, tudo isso não caminha junto com a infraestrutura e a sustentabilidade. Acreditamos que a mera execução do plano diretor, onde todas essas políticas já estão previstas em lei, fará uma grande transformação na região. A partir dessa análise, concluímos que, com base nos documentos já existentes, como o plano diretor e a área de especial interesse turístico, o poder público pode implementar ações para melhorar todas as infraestruturas e estruturas necessárias para que o turismo ocorra naquela região, juntamente com a população local que precisa ser inserida nesse processo.